O Sharingan é, sem dúvida, um dos doujutsus mais lendários e fascinantes de todo o universo de Naruto. Sua fama atravessa gerações, seja pela sua beleza hipnótica ou também pelo terror que ele impõe aos seus inimigos, sendo capaz não só de prever movimentos, mas também copiar jutsus e mergulhar os adversários em ilusões quase que inescapáveis, provando assim que o Sharingan transforma ninjas em verdadeiras lendas. Mas quando falamos de poder, não podemos esquecer das suas evoluções mais temidas, como por exemplo o Mangekyo Sharingan e também o Mangekyo Sharingan Eterno, onde cada versão desbloqueia técnicas devastadoras que mudaram o rumo de batalhas e deram aos seus usuários poderes únicos e altamente destrutíveis. E devido ao fato do Sharingan ser um doujutsu muito interessante, que tem ali ao longo da sua história vários usuários muito poderosos, no vídeo de hoje nós falaremos não só sobre o melhor usuário do Sharingan, mas também o melhor usuário do Mangekyo e o melhor usuário do Mangekyo Eterno. Então, sem mais enrolação, já vem deixando o seu like. Eu sou o Gustavo Campos e bora pra esse vídeo. Então, começando aqui o nosso trabalho de destrinchar para ver qual que é o melhor usuário do Sharingan e do Mangekyo, bom, vale citar que essa lista aqui não é muito longa e fica entre Kakashi, Obito, Shisui, Itachi, Sasuke e Madara. Os melhores estão entre esses. Então, começando com um dos ninjas que mais mostrou os seus poderes ali do Sharingan comum, porém, por não ser o Uchiha, certamente não tá muito entre os melhores, embora seja muito bom, temos aqui o Kakashi Hatake. Mesmo sem ser do clã Uchiha, Kakashi se tornou mundialmente temido após receber o Sharingan do seu amigo Obito, já que sua maestria era tanto que ele se destacou pela incrível capacidade de antecipar ataques, contra-atacar com precisão e assim conseguir burlar o adversário no campo de batalhas. Porém, o que certamente foi o maior destaque do Kakashi utilizando o seu Sharingan comum foi as suas habilidades de copiar técnicas, inclusive habilidade essa que deu a ele o título de ninja que copia ou de ninja de mil jutsus, até porque, assim como vimos em sua luta contra a Zabuza, Kakashi conseguia utilizar o seu Sharingan não só para copiar as técnicas, mas também para colocar os usuários em uma ilusão e assim conseguir sobrepujar a técnica original com a sua técnica copiada, como vimos quando o Kakashi conseguiu ali colocar o Zabuza em uma espécie de ilusão e sobressair o seu jutsu de estilo água, derrotando assim o seu oponente, onde Kakashi ficou mundialmente famoso só na utilização do Sharingan comum. Porém, quando vamos pro Mangekyo, até que o Kakashi, mesmo sem ser um Uchiha, dominou muito bem, pois Kakashi utilizou o ápice desse doujutsu, que foi o seu Mangekyo Sharingan, adquirindo simplesmente o Kamui, onde com essa habilidade ele poderia distorcer o espaço-tempo e mandar objetos e até mesmo inimigos inteiros para outra dimensão, onde essa técnica foi decisiva em diversos momentos, como quando ele conseguiu mandar para outra dimensão uma bomba do Deidara, e também quando ele conseguiu se salvar de um ataque fatal de Pen, utilizando a sua habilidade de abrir portais para mandar o prego que o Pen atirou para cima dele, e também conseguindo mandar para outra dimensão um míssil que um dos caminhos de Pen havia desferido contra o Choji. E embora tenha utilizado o Susanoo de forma muito breve, e aqui não vamos levar em consideração isso, até porque não foi um poder que ele utilizou de forma corriqueira, Kakashi é sim um grande usuário não só do Sharingan, como também do Mangekyo, mesmo sem ser o Uchiha. Nota. 走れジョージ。俺の命は生きている者にこの情報を託すこと。今の俺が取れる最善の方法。そうか。 Outro ninja muito interessante, que é um ótimo usuário do Sharingan, tem um poder do Mangekyo muito maneiro, mas pra mim não é o melhor usuário de ambos os doujutsus, é o ninja Shisui Uchiha. Até porque Shisui ficou marcado por sua velocidade e reflexos no campo de batalha, onde com seu Sharingan comum, ele já executava técnicas como clones de rastros, com auxílio do Sharingan, confundia os inimigos e até poderia utilizar genjutsus. Além disso, ele aplicava essas técnicas ilusórias com bastante excelência, sendo tido até mesmo como um dos melhores usuários desse tipo de jutsu de todo o mundo ninja. Porém, o maior destaque do Shisui mesmo vai ali pro seu Mangekyo Sharingan, e especificamente pro seu poder especial, até porque
seu Mangekyo concedeu a ele o temido Koto Amatsukami, sendo esse um genjutsu muito poderoso do clã Uchiha que permite o ninja manipular a vontade de qualquer pessoa sem que ela perceba que está sob controle. Esse poder era tão temido que o próprio Danzo roubou um dos olhos do Shisui para poder ter essa técnica em seu arsenal, onde Shisui, mesmo jovem, já era considerado como um dos maiores gênios do clã e com o Mangekyo provou ser uma ameaça incomparável. Porém, eu acho que o Shisui não é o melhor usuário do Mangekyo, exatamente porque, embora o Mangekyo do Shisui tenha um poder devastador, esse poder não poderia ser usado com frequência. Ele tinha um alto período de recarga. Depois que ele usasse, ele podia usar só uma vez no campo de batalhas e depois ficava um longo período ali recarregando. Então eu acho que, por falta de ter mostrado habilidades no campo de batalhas e por ter essa deficiência de recarga no poder do seu Mangekyo, pra mim o Shisui não tá entre os melhores, mas ele é muito poderoso e é um dos ninjas mais fortes. Lembrando que aqui não é sobre quem tem o Mangekyo mais poderoso, e sim quem é o melhor usuário do Mangekyo, ok? Então pra mim o Shisui tem um dos poderes mais absurdos, porém no uso ele não demonstrou ser um dos melhores, até porque tem outros ninjas aqui que utilizaram mais e demonstraram mais poderes. Byakugan! あれは木の葉の春神、内葉止水だ。これでは相手にならん。 Então, a partir de agora, a parada fica de casca grossa, até porque os ninjas que serão citados aqui são os melhores na utilização do doujutsu, têm poderes interessantes e foram vistos utilizando esses poderes, ou seja, tem como provar as suas habilidades e não é só baseada em menções, ok? E já o primeiro ninja que vem aqui nessa lista é casca grossa e eu tô falando do Itachi Uchiha. Sendo um prodígio sem igual, apenas com o Sharingan comum, Itachi já aplicava genjutsus devastadores em oponentes de alto nível. Foi assim que ele conseguiu derrotar ninjas muito poderosos, como por exemplo o próprio Orochimaru com apenas um olhar, sem ativar o Mangekyo, e também o próprio Deidara quando ele foi recrutar o Deidara para Akatsuki. Além disso, quando invadiu a Vila da Folha, uma das melhores usuárias de genjutsu de Konoha, sem utilizar o Mangekyo, só o Sharingan comum, e colocar ela em um genjutsu, como foi o caso da Kurenai. Seu domínio era tão refinado que, além dele quase nunca desativar o seu Sharingan, ele conseguia aplicar ilusões visuais até mesmo sem contato visual, como quando ele conseguiu colocar o Naruto em um genjutsu após concentrar o seu chakra na ponta do seu dedo, ou quando ele foi visto também colocando o Naruto em genjutsus, só que dessa vez refletindo o seu Sharingan através dos olhos dos seus corvos de invocação. Sem tirar, é claro, que o Itachi tem ótimos poderes de percepção e também pode copiar jutsus. Embora pouca gente sabe, o Itachi na sua luta contra o Kabuto copiou e sobrepujou um jutsu do estilo água do Kabuto, utilizando o seu poder de copiar técnicas, mostrando que de fato ele é muito habilidoso utilizando só o Sharingan comum. Mas quando vamos pro Mangekyo, aí vemos uma nova leva de técnicas bem interessantes do Itachi, já que com o Mangekyo, o Itachi elevou as suas habilidades a um novo patamar, pois com ele ganhou as chamas do Amaterasu, sendo essas chamas negras inextinguíveis, sem tirar que com o seu outro olho do Mangekyo, ele também passou a ter o Tsukuyomi, sendo esse um dos genjutsus mais poderosos do mundo ninja. Porém, os poderes do Itachi com o seu Mangekyo não param por aí, já que diferente do Obito que não mostrou Susanoo, o Itachi tinha um Susanoo extremamente poderoso, já que mesmo estando incompleto, o Susanoo do Itachi já portava ali duas armas lendárias que deixavam ele bem forte, como é o caso da espada de Totsuka e o espelho de Ata, sendo a espada uma espada que sela tudo que toca e o espelho sendo um escudo que reflete tudo que for desferido contra ele, onde esses itens eram sagrados e ninjas como Orochimaru passou a vida inteira tentando localizar. E isso prova que Itachi é um dos raros usuários de Sharingan que conseguiu vencer várias batalhas sem nem sequer precisar ativar o seu Mangekyo, apenas mostrando a sua genialidade e a sua estratégia, até porque quando ele ativava o Mangekyo, sem ter Mangekyo eterno, ele conseguia eliminar adversários de forma rápida, até porque o Mangekyo comum, além de se degradar com o tempo, gasta bastante chakra. Falando agora de um ninja que não mostrou tantas habilidades com o seu Sharingan comum, porém quando chegou no Mangekyo deu aula, temos aqui o Obito Uchiha.
Obito despertou o seu Sharingan um tanto quanto tarde, mas rapidamente mostrou percepção diferenciada, já que logo no dia que despertou o seu Sharingan comum, ele já conseguiu ali prever movimentos e acertar adversários mesmo que estivessem invisíveis. Mas ainda com o seu Sharingan comum, ele também mostrou algumas habilidades relacionadas a Genjutsu bem interessantes, como por exemplo, quando ele prendeu o Mizukage em um Genjutsu e manipulou o Mizukage durante toda a sua vida. Sem tirar que ainda com o Sharingan comum, ele também dominou a técnica de Izanagi, podendo assim controlar o tempo ali e burlar a própria morte, provando que embora não tenha utilizado muito o seu Sharingan comum, o pouco que ele utilizou já foi bem legal. E o motivo dele não utilizar muito o seu Sharingan comum é que ele tinha um Mangekyo extremamente quebrado, já que o Mangekyo do Obito trouxe a ele habilidades únicas, como por exemplo o Kamui, que diferente do Kakashi, essa técnica dava a ele intangibilidade, já que ele mandava partes do seu corpo para outra dimensão e na dimensão aqui ele conseguia ficar intangível, e também o poder de se teletransportar para qualquer lugar, seja no mundo ou seja para sua própria dimensão. Com esse poder, Obito conseguia atravessar paredes, fugir de emboscadas, aparecer em qualquer lugar do mundo e também enviar inimigos para sua dimensão, assim como ele derrotou Fu e Torune Aburami, onde utilizando os poderes do seu Mangekyo, ele não foi acertado por nenhuma técnica, apenas uma ali que ele já conseguiu evitar com facilidade, e depois derrotou ambos os adversários, mandando eles para sua dimensão, onde foi muito difícil conseguir burlar essa intangibilidade do Obito, e um dos poucos ninjas que conseguiu isso foi o Minato Namikaze, especificamente porque tinha um ninjutsu de espaço-tempo até que melhor do que do Obito, pode-se dizer, que é basicamente o Hiraishin. E por isso, o Obito é muito poderoso com o Mangekyo, e vale citar que o Obito não tinha um Mangekyo eterno, mas conseguiu utilizar durante toda a sua vida o seu Mangekyo comum sem ter o desgaste tradicional do Mangekyo, até porque após ter células de Hashirama no seu corpo e obter o poder de regeneração, ele conseguiria regenerar o dano do Mangekyo e assim ter uma espécie de Mangekyo eterno genérico, sem mesmo ter despertado o Doujutsu eterno. Izanagi. 光を失うことと引き換えに幻と現実をつなげることができるウチハの禁術。 Bom, lembrando que eu tô falando aqui das habilidades dos ninjas, mas fica até o final do vídeo porque no fim eu vou dar a minha opinião sobre quem eu acho que é o mais poderoso com Sharingan, com Mangekyo e com o Mangekyo Eterno, certo? Então falando aqui dos únicos dois ninjas que vimos despertando o Mangekyo Eterno, esses ninjas também são os mais poderosos e fica no topo dessa briga pra saber quem é o melhor. E eu tô falando do Madara e do Sasuke. Então falando primeiro do Sasuke, bom, desde jovem, Sasuke já utilizava o seu Sharingan para copiar jutsus e prever movimentos, como vimos quando ele conseguiu copiar algumas técnicas do Rock Lee e depois utilizá-las no campo de batalha. Mais tarde, ele utilizou o seu Sharingan para conseguir decifrar estratégias complexas e até mesmo conseguir quebrar poderosos genjutsus do Itachi, isso utilizando apenas o seu Sharingan comum. E é claro, utilizando também a marca da maldição, que deu um grande upgrade para ele enquanto ele não tinha Mangekyo. E a prova disso foi ele não só conseguir tancar o Itachi, mas antes disso conseguir tancar o Deidara. Até porque, utilizando apenas o seu Sharingan comum, Sasuke conseguiu derrotar um poderoso membro da Akatsuki, que embora ele tenha se autodestruído, foi uma estratégia do Sasuke, utilizando o seu Sharingan, que ele conseguiu escapar daquele ataque, até porque ele invocou a Cobra Amanda, colocou ela num genjutsu, entrou na boca dela, foi pra outra dimensão e escapou da explosão do Deidara. Sendo assim, apenas com o Sharingan comum, o Sasuke já foi o ninja que pra mim mostrou mais feitos com o Sharingan, pois ele conseguiu derrotar, ou melhor, sair vivo de batalhas contra dois membros da Akatsuki e assim se tornar um ninja lendário mesmo antes de despertar o Mangekyo. Porém, quando desperta o Mangekyo, Sasuke acaba tendo alguns poderes novos. Vale citar que, na minha opinião, ele acaba sendo um pouco nerfado, porque a marca da maldição do Orochimaru dava pra ele muitos poderes interessantes, como por exemplo, acelerava a sua regeneração. Então, com o Mangekyo Sharingan, ele demorou um tempo pra conseguir pegar todas as técnicas e utilizar com excelência. Mas, depois que ele utilizou, ele acabou ficando bem forte, até porque Sasuke desperta o Mangekyo e acaba ganhando acesso às chamas do Amaterasu, que assim
assim como a do Itachi, são chamas que não se apagam. Porém, ele ainda recebeu um upgrade, que é o poder do seu outro Mangekyo, que é o Kagutsuchi, sendo esse um poder que lhe permitia moldar as chamas e redirecionar os seus ataques, sem tirar que com esse poder ele também poderia apagar as chamas. Vale citar que com o Mangekyo, o Sasuke também obteve um ótimo Susanoo, que inicialmente incompleto, já era muito poderoso e auxiliava muito ele em batalhas, assim como vimos em todas as fases ali que ele invadiu a reunião dos Kages e lutou contra o Danzo Shimura, onde o poder do seu Mangekyo, atrelando as chamas do Amaterasu, o Kagutsuchi e também o seu Susanoo, fez com que ele saísse vivo daquela enrascada que ele se meteu. Porém, os poderes do Sasuke aumentam bastante, é claro, quando ele obtém o seu Mangekyo Sharingan Eterno. Até porque, depois de transplantar os olhos do Itachi para o seu globo ocular, ele acabou despertando o Mangekyo Eterno. E nessa forma, ele pôde usar as suas habilidades sem sofrer nenhum tipo de cegueira progressiva ou dano que o Mangekyo comum poderia oferecer a ele. Sendo assim, ele tinha não só o livre uso do Amaterasu e do Kagutsuchi, como também ele conseguiu simplesmente formar um Susanoo perfeito e gigantesco, onde junto a esse Susanoo, um ponto positivo é que ele conseguia formar o seu Susanoo e utilizar as suas habilidades do Amaterasu no seu próprio Susanoo, seja revestindo o corpo do Susanoo com as chamas, como também fazendo ataques que envolviam essas chamas para acertar adversários de longa distância, seja com flechas com chamas de Susanoo ou projéteis que envolviam essas chamas negras indistinguíveis. E já que estamos falando da elite de usuários de Sharingan, temos aqui, é claro, o Madara Uchiha. Sendo um dos, se não o maior ícone do clã Uchiha, Madara já se destacava desde o passado só com seu Sharingan comum, que inclusive ele despertou bem jovem, pois ele era capaz de enfrentar múltiplos oponentes simultaneamente e até mesmo utilizar o Izanagi contra Hashirama. Sua habilidade em prever movimentos e se adaptar em combates fez dele praticamente um ninja invencível, como vimos, por exemplo, nas suas primeiras aparições ali na Quarta Grande Guerra Ninja, onde só com o Sharingan comum ele conseguiu prever os movimentos de todos os ninjas da Aliança Shinobi e assim derrotar vários adversários com extrema velocidade e poder de percepção. Isso sem nem ativar o Mangekyo, porque depois que ativa o Mangekyo, Madara passa a ficar muito poderoso e também passou a bater de frente contra o Hashirama com muito mais força, até porque a partir dali ele tinha o seu Susanoo. Porém, o Madara não demonstrou poderes únicos com o seu Mangekyo. Tem teorias que falam que ele consegue voltar no tempo ou enxergar coisas ali com volta no tempo, mas nada é confirmado de forma canônica, onde o poder do Madara passa a ficar surpreendente e amedrontador quando ele desperta o Mangekyo Eterno. Até porque depois de transplantar os olhos do seu irmão Izuna para os seus globos oculares, Madara atingiu o Mangekyo Eterno e conquistou um dos Susanos mais poderosos de toda a obra. Até porque, não demonstrando nenhum tipo de poder exclusivo com o Mangekyo Eterno, Madara tinha um Susanoo perfeito que era colossal, podendo destruir montanhas com um simples golpe e até mesmo auxiliá-lo em ninjutsus complexos, como quando ele conseguiu trazer para o campo de batalhas 2 meteoros gigantescos utilizando o poder do seu Rinnegan, porém vimos ali que esse jutsu foi potencializado porque o seu Susanoo também fez sinal de mão, onde esse Susanoo já conseguiu livrar o Madara de vários ataques e foi com esse poder que ele não só evitou ser derrotado pelos Kages, mas também varreu o campo de batalhas junto com todos os Kages com apenas um golpe da sua espada, que era gigantesco. Então, galera, chegando aqui no veredito final do nosso vídeo, onde a gente vai definir quem foi o melhor usuário do Sharingan comum, quem foi o melhor usuário do Mangekyo comum e quem foi o melhor usuário do Mangekyo Eterno,
Bom, referente ao Sharingan comum, eu acho que tem dois ninjas aqui que podem fazer parte dessa lista. O primeiro é o Sasuke, e pra mim, os grandes feitos do Sasuke foi conseguir bater de frente contra o Deidara e contra o Itachi só com o Sharingan comum, até porque contra o Itachi, o Sasuke conseguiu sair de genjutsus do Itachi utilizando só o seu Sharingan comum, coisa que é muito difícil, até porque pra sair dos genjutsus do nível dos genjutsus que o Itachi aplicava, apenas com Mangekyo Sharingan que o ninja ia ter alguma facilidade pra isso. Porém, o Sasuke conseguiu ter vários feitos interessantes na sua luta contra o Deidara e na sua luta contra o Itachi, tudo isso utilizando o Sharingan comum. Porém, muito dos upgrades dele veio através da marca da maldição, que deu pra ele alguns poderes interessantes, como por exemplo, reservas de chakra maior e um poder de regeneração. Então, pra mim o Sasuke fica na lista. Outro ninja que também entra nessa briga legal e mostrou algumas habilidades interessantes é o Kakashi, que desde o começo já utilizava o seu Sharingan com um poder de percepção muito interessante, já conseguia aplicar alguns genjutsus legais e também, principalmente, copiou muitas técnicas, tanto que foi isso que deu pra ele a fama toda. Porém, na minha opinião, o melhor usuário do Sharingan comum acaba sendo o Itachi Uchiha. Isso é na minha opinião, comenta aí, mas o motivo que eu acho que o Itachi é o melhor usuário do Sharingan comum, pelo menos que foi mostrado na obra, e eu não tô falando que ele foi o mais forte, mas foi o melhor usuário do Dojutsu, é porque o Itachi conseguiu derrotar vários ninjas sem nem mesmo precisar ativar o seu Mangekyo. Ele só ativava o Mangekyo em última instância, ou no caso, pra humilhar alguém, como ele fez quando aplicou o Tsukuyomi pra cima do Kakashi. Porém, a gente tem vários exemplos de combate onde o Itachi conseguiu aplicar genjutsus e enganar e subverter lutas muito difíceis contra adversários bem poderosos, utilizando seus genjutsus sem ativar o próprio Mangekyo, como por exemplo, quando ele derrota Kurenai, que eu já mencionei, quando ele derrota o Deidara, que também já foi mencionado, quando ele derrota o próprio Orochimaru com apenas um olhar, entre vários outros. Então, o Itachi, além de ser um ninja que mostrou uma grande versatilidade com o genjutsu só com o seu Sharingan comum, ele também mostrou uma grande versatilidade de técnicas e no uso desse Dojutsu, não precisando de fato ativar o seu Mangekyo se a luta não fosse tão difícil. Então, na minha opinião, o melhor Sharingan comum, ou pelo menos o que mostrou mais técnicas incríveis com o Sharingan comum, é o Itachi. Agora, o melhor usuário do Mangekyo Sharingan, pra mim, é sem discussão o Obito Uchiha. Isso porque Obito, embora seja questionável se tem ou não a habilidade mais poderosa, até porque na minha opinião a habilidade mais poderosa do Mangekyo acaba sendo ali o Kotoamatsu Kami do Shisui, Obito tinha um grande upgrade, porque tendo apenas um olho, ou seja, utilizando apenas um dos poderes do seu Mangekyo, até porque o outro poder estava em posse do Kakashi, Obito pintou e bordou com apenas um Mangekyo, utilizando só o poder do Kamui que ele tinha. E utilizando essa técnica, como eu também já disse, ele poderia ficar não só intangível, mas ir para outras dimensões e mandar pessoas para outra dimensão. E o que faz ele ser o melhor usuário do Mangekyo comum, mesmo sem mostrar o Susanoo, é simplesmente o fato de que com o Mangekyo comum e as células do Hashirama, ele acabou tendo uma espécie de Mangekyo eterno. Até porque ele basicamente não sofre nenhum dano que os usuários de Mangekyo Sharingan comum sofrem, como por exemplo o desgaste de sua visão, até porque as células de Hashirama acabaram sanando esse problema. Ou seja, só com Mangekyo Sharingan comum, sem Mangekyo eterno, Obito poderia usar livremente os seus poderes e ainda não ter nenhum tipo de efeito colateral, sem tirar que essas células deixaram ele muito mais forte, com muito mais chakra, sendo assim, ele poderia fazer o que ele quisesse com o seu Mangekyo, que não tinha nenhum tipo de dano colateral. Por isso, na minha opinião, é claro, o Itachi é muito poderoso com o Mangekyo, o Shisui é muito poderoso com o Mangekyo, mas todos ali acabavam sofrendo ou pelo desgaste ou por uma espécie de recarga que o Mangekyo comum precisava ter, enquanto o Obito foi o único que conseguiu pintar e bordar com o Mangekyo comum e não teve nenhum desgaste graças às células do Hashirama. E pra fechar a nossa paradinha aqui com chave de ouro, temos agora o melhor usuário do Mangekyo Eterno. E olha, os únicos dois ninjas que mostraram Mangekyo Eterno, sendo o Madara e o Sasuke, pra mim, são ótimos usuários. Falando do Sasuke, bom, ele evoluiu as habilidades gradualmente e despertou ali um Susanoo bem interessante, que tem um diferencial, que é poder realizar ataques a longas distâncias. Até porque o Susanoo do Sasuke tinha um arco e flecha ali bem forte, que atacava adversários distantes. E também vale citar que outro benefício desse Susanoo do Sasuke era ele poder, como eu já falei, utilizar as habilidades do Amaterasu junto com o seu Susanoo, deixando esse Susanoo muito mais forte. E embora o Sasuke tenha demorado um pouco para usar o seu Susanoo completo, mesmo já estando algum tempo com o Mangekyo Eterno,
Eterno, quando ele traz o Suzano completo para o campo de batalhas, é um Suzano muito poderoso, que pode voar, que tem espada, que tem arco e flecha e que tem ataques devastadores. Por isso, eu acho que ele é sim um ninja que tem um Mangekyo Eterno muito poderoso. Porém, galera, na minha opinião, o melhor usuário do Mangekyo Eterno, pra mim, é o Madara Uchiha, que mesmo não demonstrando um poder exclusivo, assim como o Sasuke demonstrou com as chamas do Amaterasu, o Suzano do Madara é surpreendentemente grande e poderoso. Na quarta grande guerra ninja podemos ver que quando o Madara finalmente iria ser derrotado pelos Kages, ele simplesmente conseguiu se proteger do ataque final dos Kages, colocando o seu Suzano completo na pista, que tinha uma altura devastadora e que acabou assustando todos os Kages quando eles viram a dimensão desse Suzano do Madara, onde Madara fez uma coisa que eu nunca vi nenhum Suzano fazer na vida, que era simplesmente destruir todo o cenário e varrer montanhas com apenas um golpe do seu Suzano. Imagine 2 golpes. Então, pra mim, galera, a briga fica muito interessante entre o Madara contra o Sasuke, até porque são os únicos que tiveram o Mangekyo Eterno e mostraram, certo? Porém, na minha opinião, o melhor usuário do Mangekyo Eterno acabou sendo o Madara, mas eu quero saber a sua, certo? Então, pra mim, o melhor usuário do Sharingan comum é o Itachi, mas tem discussão, comentem aí. Melhor usuário do Mangekyo Sharingan é o Obito, e aqui pra mim não tem discussão. Pra mim aqui não tem discussão. E o melhor usuário do Mangekyo Eterno, pra mim é o Madara, pela questão do nível de poder e destruição que o Suzano dele pode causar. Porém, tem discussão sobre o Suzano do Sasuke, até porque o Suzano do Sasuke também era bem grande, e o Suzano do Sasuke poderia acoplar as técnicas do Amaterasu nele. Mas eu quero saber a sua opinião, pô. Então deixa aí nos comentários quem é o melhor usuário do Sharingan, quem é o melhor usuário do Mangekyo e quem é o melhor usuário do Mangekyo Eterno. Comenta aí porque eu quero saber, tenho certeza que esse vídeo vai ter muito debate e eu vou estar respondendo aí os comentários, então pode chegar e somar, certo? Ó, não se esqueça de deixar o seu like se você gostou desse vídeo aqui, ok? Isso é muito importante, ajuda bastante. E a gente tá num projeto aí, ó, de bater 1 milhão de inscritos até o fim do ano, certo? Então me ajuda aí, vem se inscrevendo. Eu sei que você deve ter gostado desse vídeo, pelo menos te entreter um pouco. Então se inscreve aí e ajuda a gente a bater essa meta. Confere aí se não é inscrito e dá essa força, beleza? Eu vou deixar aqui do lado alguns vídeos, ó. Não sei, tá por aqui. Vídeos relacionados a Sharingan, Rinnegan. Recentemente eu lancei um vídeo do Rinnegan. Vou estar deixando aqui como indicação. Assiste lá. O melhor usuário do Rinnegan. Tem vídeo também sobre o poder especial de cada Mangekyo. Então, ó, aqui no Radar Anime você vai ficar por dentro de todas as curiosidades e informações que acontecem no mundo ninja. Então já vai se inscrevendo e confira o próximo vídeo. Por aqui eu vou indo nessa. Espero que você tenha gostado do conteúdo. Até a próxima e fui!